Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, a mais um vídeo preparado especialmente para você. Vamos à nossa apresentação. O tema dessa nossa apresentação é: agora só terá bons resultados na alocação de imóveis quem fizer isso. A administração nos contratos de locação. Entenda por quê. Para discorrer sobre a administração dos contratos de locação, vamos fazer um passeio sobre o que é chamado de fases contratuais, pré-contrato, o contrato em si e a parte pós-contratual. Pode parecer chato, mas não é, porque afinal é aplicado ao seu patrimônio sobre maximização de resultados do que você espera sobre o seu patrimônio. Fique conosco que vai valer muito a pena, garanto. Mesmo quem não tem investimentos em fundos, ações, no mercado imobiliário, conhece essa frase: rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Mas fica uma primeira pergunta: você registra as rentabilidades dos seus contratos de locação anteriores? Nós temos essa grave falha de não fazer o nosso histórico, os nossos registros. Isso é muito ruim e tem que ser corrigido. A famosa lei da procura e da oferta. No nosso caso brasileiro, aplicado à locação de imóveis, com as condições de contorno de déficit habitacional, desigualdade e a questão do preço do aluguel em relação à sua aquisição, você praticamente tem a garantia de que haverá demanda para a sua oferta, desde que bem equilibrada, bem calibrada. Exatamente isso. É um ponto crucial para a administração do seu contrato de locação, você calibrar bem a condição de contorno, preço do aluguel, para que nesse cruzamento de demanda e oferta, o seu aluguel de forma equilibrada, mesmo sem prejuízos para você, ele venha a sair primeiro. Ele venha a ter uma velocidade de transação alta, dentro de um equilíbrio contratual bom para todas as partes. Mas fica uma pergunta que essa eu já lhe convido, que vai ser tema de outro vídeo aqui do canal, você sabe definir o preço justo para a sua alocação? Existem critérios consagrados e se você é um investidor, você tem acima de 4 imóveis, contratar uma imobiliária, um administrador de imóveis profissional. Mas se você tem poucos imóveis e você, até pelo momento que nós vivemos, você decide por administrar o seu próprio patrimônio, você terá que ficar atento a isso. Será tema de um vídeo do nosso canal. Fique atento. Agora, se você está até aqui nesse vídeo, eu convido você a, a apertar o sininho aí, clicar no sininho para receber as nossas notificações do nosso canal, dar o seu like para que essa mensagem chegue mais longe e permaneça conosco. Vamos prosseguir. Todos nós, o que aqui estamos vivos, graças a Deus, temos tempo disponível, mas cada um faz um uso desse tempo. Eu, nessa quarentena, devido aí aos tempos de Covid, tenho me dedicado ao estudo, dentre outras coisas, do direito, da minha aplicação imobiliária, também como engenheiro civil e nunca desapegando da fé, né? Mas o filósofo Heráclito, ele tem a teoria do fluxo, que essa frase, sem teorizar muito, eu gosto muito. Tudo flui, tudo está em movimento e nada dura para sempre. Ela remete a uma reflexão muito boa, porque os tempos de Covid, eles não serão eternos. E dia desses me deparei com uma apresentação, uma live, que um agente americano do mercado imobiliário americano falou sobre o Day After, dizendo que ele estava no 11 de setembro, né, em 2001, nos Estados Unidos, e ele pensava que
as pessoas não pegariam mais aviões, basicamente, devido ao terror do momento. Mas, assim como não se pode pisar mais de uma vez no mesmo rio, segundo Heráclito, nós sabemos pelos eventos mesmo na historicidade de que as coisas não são permanentes. Portanto, não faça uma fotografia assombrosa do momento e deixe que isso lhe paralise, se torne um medo paralisante, para que você não se prepare adequadamente para o dia de amanhã, que é a questão do day after. Sempre há um dia do amanhã. Com a graça de Deus, que está escrito na Bíblia, por sinal, eu como cristão posso trazer essa mensagem para você, me permita, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos ter fé e nos apegar a essas verdades. Você pode chegar a dizer: Tiago, nós estamos falando sobre a administração dos contratos de locação. Eu estou aqui com os meus imóveis, preciso da renda, tenho clientes inadimplentes, inquilinos inadimplentes ou imóveis parados, mas é interessante você ver que mesmo um retrato do momento, ele tem reflexos, sejam eles posteriores ou anteriores. Em um desses momentos aí de pandemia, entre tantas lives, que hoje se tem muita live, me chamou muita atenção uma pessoa falar sobre a empresa, a plataforma digital Airbnb, de que essas plataformas, devido à queda da demanda de turismo, elas deveriam agora, os proprietários que investiram para colocar os seus imóveis no Airbnb, deveriam a partir de agora investir no mercado tradicional, ou seja, imóveis que foram preparados para rentabilizar mais, já que a diária é maior do que a locação para um período maior, de 30 meses, você precificando mês a mês. Mas, enfim, me chamou muita atenção essa notícia, que é anterior, que o Airbnb, por motivos próprios da empresa, da atividade empresarial, da livre iniciativa, ele já vinha registrando prejuízos, né? Muito embora, se é o seu caso, o seu imóvel estivesse na plataforma com uma boa rentabilidade, já haviam sinais de que o mercado por temporada, pelo menos, não deveria ser observado como a bala de prata. Gosto muito dessa questão da bala de prata, que assim, a ideia da bala de prata é que ela pode matar todo e qualquer inimigo, mas se você errar o tiro, você pode ser a presa. Eu acho que se enquadra muito nessa questão. E fica a pergunta: você está aplicando a tecnologia a seu favor? Porque de repente, investir em só uma plataforma, seja ela de anúncio, seja ela só um meio de divulgação do seu imóvel, você investir apenas nessa questão não é o melhor caminho. Vá por mim, que já tenho mais de 15 anos de mercado imobiliário e a história, em modalidades diferentes, sempre se repete. Por outro lado, o nosso mercado, o mercado brasileiro, muito embora ele tenha uma economia pujante interna, como já mostrei para vocês, a demanda é garantida, já que nós temos uma realidade de déficit habitacional, muitas pessoas não têm acesso a adquirir um imóvel próprio, e o custo financeiro desse imóvel próprio eu debato muito, porque ele está sob preço de juros. Na verdade, o que o indivíduo adquire não é o imóvel, é uma obrigação financeira oriunda de um contrato de mútuo. É difícil explicar isso para o nosso povo, que é movido pelo sonho, como se diz muito, né, até no mercado financeiro, pelo anseio pelo tijolo e cimento. Mas enfim, como o americano diz, o build to rent, o construir para alugar,
é um excelente caminho. Mas nós ainda, como mercado lento no sentido econômico-financeiro, não temos fundos multifamily para a gente acelerar essa questão do construir para alugar. Nós estamos nessa questão. Mas quem vem fazendo, aí você vê a plataforma House, está tendo já bons resultados. Ou seja, para resumir, o aluguel ele tem o seu valor numa estratégia de investimento. Ou seja, na verdade, o futuro pode estar em suas mãos. A melhor tecnologia para você rentabilizar o seu imóvel pode já estar nas suas mãos, mas você precisa administrar bem o seu contrato de locação. Você vai entender por quê. Vamos falar agora do contrato, do tradicional contrato e das suas condições de contorno, como eu chamo, né? Então, afinal, vale o que está escrito? Você tem alguns limites. Como eu destaquei aqui, a questão do princípio constitucional da legalidade. Porque você pode não ser advogado, não ser do ramo, mas com certeza você já ouviu que alguém só deverá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo que esteja disposto em lei, em virtude da lei. E o pacta sunt servanda, que alguns conhecem como a lei do mais forte, vale o que está escrito, hoje, claramente, ele, devido ao Código Civil de 2002, que aí delimita as transações dentro do direito privado, ele ficou delimitado pela função social do contrato e a liberdade de contratar nos limites da função social do contrato. Nós voltaremos a esse tema. Mas agora, indo ao tema exatamente do vídeo da administração dos contratos de locação de imóveis, vamos falar um pouco da fase pré-contratual. A fase pré-contratual eu coloquei aqui, logicamente, para a apresentação não ficar muito grande, delimitei em 3 itens. O primeiro deles, o checklist do imóvel. É fundamental você, antes de expor o seu imóvel em anúncio, você tornar o imóvel 100% funcional. Até porque essa utilização plena, ofertar um imóvel em estado de servir, é uma obrigação do locador, de acordo com a lei do inquilinato. Definir preço e condições para pagamento também é algo que deve ser feito na fase pré-contratual. Porque, afinal, você tem que lembrar que na locação residencial existe um prazo que esse contrato irá vigorar. E também as condições do imóvel, que você vai ofertar o imóvel, vai delimitar essa questão do preço e como esse preço será cobrado. Mas, passando para o terceiro ponto, a análise do locatário profissional, que eu chego, se você acompanha o nosso canal Lei do Inquilinato da Prática, eu chego a dizer que é a melhor garantia do contrato de locação. Esses 3 itens são fundamentais para uma boa administração dos contratos de locação. Já do contrato em si, nos meus 3 destaques, o primeiro é a nossa consultoria, a nossa assessoria imobiliária online. Se você está gostando desse conteúdo, você é nosso assinante e quer nos dar essa oportunidade de expor o nosso trabalho, por favor, entre em contato pelo número que vai aparecer aí na sua tela, ou então visite a nossa loja, no blog, nos nossos canais de atendimento, que será um prazer lhe atender. No contrato, deve estar expresso, de acordo com a lei do inquilinato, que regulamenta as locações urbanas no nosso país, os prazos adequados, seja a sua locação residencial ou não residencial,
ou seja, o seu imóvel ainda destinado à temporada, tem prazos adequados para cada tipo de locação, o preço, que já falamos, e as garantias, que são 4: a questão da caução, a questão do fiador, o seguro fiança locatícia e a questão da cessão fiduciária de cotas de investimento. E como já disse para você, que aí é nossa, do nosso canal, a análise do locatário na fase pré-contratual, para mim, é a melhor garantia da locação, que você pode fazer o famoso contrato desprovido de garantia, previsto pela lei e que traz uma segurança jurídica muito grande para quem o faz com segurança. Por último, coloquei as infrações penais, que é um vídeo anterior do nosso canal do YouTube, está aí com a Daiane César, que colocou questões que são muito importantes no mercado, mas muitas vezes passam despercebidas. Como, por exemplo, para citar um tema que eu coloquei há pouco, você exigir mais de uma garantia no contrato de locação é uma infração penal. E a gente que é do mercado sabe que são muitos os que cometem essas infrações. Alguns sem saber e outros mesmo sabendo, aí contando basicamente com a sorte. Já que a infração penal, devido a ter designação penal, ela pode ser denunciada na delegacia de polícia. Se é o seu caso, tome muito cuidado com isso. Chegando à fase pós-contratual, da qual eu destaquei a planilha, as vistorias periódicas, o relacionamento e o mútuo acordo, muitos são os que baixam um contrato qualquer do Google, preenchem os dados do locatário, da garantia em caso de fiador, ou mesmo do seguro fiança locatícia com a cláusula, né, imposta pela seguradora, e agora se sente tranquilo, vamos cobrar o aluguel. Mas não é bem assim. A administração nos contratos de locação de imóveis passa pela elaboração de uma planilha. E assim, chega, Thiago, você indica um software. Gente, faça. Se você tem 2 imóveis, um imóvel, desenvolva a sua planilha no Excel. Basicamente, com o que você investiu na fase pré-contratual, com o preço que você definiu para sua locação, se houve algum desconto ou haverá na execução continuada do contrato, mês a mês. Tenha esse controle para que, como eu disse no início da nossa apresentação, você tenha futuramente um histórico de rentabilidade da sua locação no mês a mês. Isso é importantíssimo. Já o caso das visitas periódicas, você pode aproveitar essas visitas periódicas previstas na lei do inquilinato para desenvolver um bom relacionamento com o seu locatário, que é fundamental. Esses itens na fase pós-contratual estão totalmente de acordo, intrincados com o que a gente está vendo agora da questão do Covid. O mútuo acordo é uma solução tanto para você definir um novo preço para locação, como é previsto, permitido pela lei do inquilinato, mas você tem que ter uma boa relação com o seu locatário. De repente o seu locatário foi extremamente impactado com a questão da pandemia, perdeu os seus rendimentos, não pode pagar, quer devolver. Nós estamos numa questão, como alguns colocam, do estado de moratória, onde não incidem as multas para o caso de descumprimento da obrigação, e as pessoas não aceitam as multas. Existe, por desconhecimento, um total descontrole nesse momento, né, crítico, aonde se tem que ter bom senso, moderação e conhecimento.
Se for o seu caso, nos consulte para saber a melhor forma de celebrar um mútuo acordo para resolver, seja resolver a relação locatícia, seja você dar continuidade em novos parâmetros para fazer a travessia dessa crise, seja como for, se for o seu desejo, a sua condição, conte conosco, conte com a nossa assessoria, estou aguardando o seu contato. Chegando ao final da nossa apresentação, como já citei um versículo bíblico, quero trazer para você essa questão que está lá no livro do pregador Eclesiastes, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas eu já ouvi de clientes que não há tempo para vender o imóvel, ele apenas compra. Mas isso, se você observar no ciclo imobiliário, isso não está certo, porque tudo que opera em ciclo tem tempo de recessão. Como o pregador diz, há tempo de plantar, tempo de colher. Mas a recessão, lembre do que eu falei do day after, ela não permanece. Vem a questão da recuperação, com os preços reagindo. E o preço máximo ocorre na expansão do ciclo imobiliário, que você sim pode vender o seu imóvel de preferência, já rentabilizando ele com um bom locatário. O seu locatário pode estar capitalizado para comprar o seu imóvel. Mas, Tiago, eu não concordo com isso não. Meu imóvel que garante uma boa renda, eu sinceramente discordo, eu quero permanecer com ele. A vida é feita de escolhas. Você tem que lembrar que o ciclo imobiliário de momento favorável, ele pode chegar na recessão. E se você tiver... Ele pode não, ele vai chegar na recessão. Mas você, que é assinante aqui do nosso canal, nos acompanha, agora tem o seu histórico de rentabilidades, você chega à sua escolha em cada momento do ciclo imobiliário. Se você vai manter a sua carteira, se você vai reduzir, se você vai mudar a sua posição. Isso é totalmente possível, gente, a partir da técnica e a partir da boa administração dos contratos de locação dos seus imóveis. Conte conosco, vamos prosseguir. Estamos próximos de chegar aí ao fim com chave de ouro, que é a regra de ouro, que tem aí muitos livros de autoajuda, mas uma vez está descrito na Bíblia, do faça aos outros aquilo que você espera que fosse feito a você mesmo. A regra de ouro nos imóveis, na locação de imóveis, se você acompanha o nosso conteúdo a ponto de ter algum dos nossos materiais pagos, você sabe que para mim a regra de ouro é vender o seu imóvel para o próprio cliente na rentabilização máxima, porque fica bem para todos e você está, como disse o pregador, colhendo o que você plantou, o que de fato é justo, mas nesse caso para todos os lados, sem prejuízo para nenhuma das partes. Você pode obter na sua rentabilidade, reposicionar o seu investimento. Você deixou no imóvel uma pessoa que está satisfeita com o seu imóvel e vida que segue. E chegando à nossa apresentação, está muito muito pontual desse momento se falar em empatia, mas nós já colocamos aí na regra de ouro que você olhar para o próximo, fazendo a ele aquilo que você gostaria que fosse feito com você mesmo, com certeza nos dará uma ponte para a gente superar qualquer situação difícil. Então, a empatia é um elemento chave nesse momento para que a gente possa superar e se fortalecer. E se houverem erros, a gente reparar e prosseguir mais fortes. Conte conosco.
Nos siga nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, o nosso site, que já citei para vocês algumas vezes, o Lei de Quilinato na Prática. E para a nossa assessoria, entre em contato com o número que está no seu vídeo. Foi um grande prazer estar com você. Conte conosco. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus.